É muito bom estar de volta aqui. O pessoal está preparando aqui o nosso espaço. Por favor. Obrigado, Luiz. Duas observações antes da gente começar o nosso estudo de hoje. Como nós vimos com o Rogério semana passada, nós estamos voltando à nossa série, uma série que já leva algum tempo. Nós estamos fazendo uma série de estudos no livro de Atos e inserindo no livro de Atos as cartas de Paulo. Por isso agora nós estamos no livro de 2 aos Coríntios. E é sempre gostoso quando a gente estuda a Bíblia sequencialmente, porque a gente percebe tudo aquilo que a Bíblia tem para nos dizer, a riqueza dos seus assuntos. Uma segunda observação é que eu preciso agradecer ao pastor Thomas Fuller, de uma igreja lá dos Estados Unidos, por uma série de estudos que ele fez em 2 Coríntios, que eu estou usando aqui como referência para essas nossas mensagens. Vamos orar pedindo que Deus fale conosco nesse tempo. Pai querido, nós te agradecemos, porque nós podemos estar juntos aqui, podemos estar tranquilos, abrindo a nossa Bíblia, ouvindo a Tua voz através da Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que cada um aqui possa ser tocado pelo Teu Espírito naquilo que precisa. Nós te agradecemos por este tempo, em nome de Jesus que oramos. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Um cristão pode ser usado por Satanás? Ele pode cair nas ciladas do inimigo? Você já pensou nisso? Eu não estou falando aqui de possessão demoníaca. Eu estou falando de um cristão que, nas suas ações e atitudes, deixa ou dá espaço para o diabo. O que você acha? Bom, segundo o texto de Efésios, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós temos, e outros versos também, a resposta para essa pergunta é sim. Sim, o diabo pode, de alguma maneira, usar os cristãos. E isso é mais fácil do que você imagina. Na verdade, ninguém quer ser usado pelo inimigo, especialmente um cristão. Satanás é um personagem desprezível, né? Ele é o pai da mentira, ele é o acusador dos irmãos. Mas antes de você se tornar cristão, Satanás tinha você. O pecado separava você de Deus. E você estava destinado a ir aonde Satanás vai um dia, o lago de fogo e de tormento eterno. Em certo sentido, você era amigo de Satanás, apesar de que ele não tem amigos, né? Na verdade, ele nunca ajuda ninguém, a menos que isso signifique afastar a pessoa de Deus. Mas, uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, se você já fez isso, e declarou Deus, Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador, então o diabo se tornou um verdadeiro inimigo. E ele está constantemente lutando contra você. Ele agora se propõe a tornar você ineficaz para Deus, principalmente sobrecarregando você com o pecado, com a tentação, com a culpa, com a preocupação ou até com a calamidade, para que a sua capacidade de invadir o reino dele
seja prejudicada, seja postergada. Mas o diabo não vem com um ataque frontal. Ele não vem até você vestindo uma capa vermelha e um tridente, com aqueles chifres. Não, de forma nenhuma. A maioria das vezes ele aparece disfarçado, principalmente como um anjo de luz, como nós vamos ver em 2 Coríntios 11. Jesus falou para nós sobre o caráter do diabo. Aqui nesse texto que eu vou mostrar, ele estava falando aos judeus que o rejeitaram. Em João 8, a gente lê assim: ele foi assassino desde o princípio. Quando ele mente, ele age de acordo com o seu caráter, pois ele é mentiroso e o pai da mentira. Então, o que o diabo faz é vir até você disfarçado, distorcendo a verdade. E ele não se parece com o seu verdadeiro eu. De fato, ele vem até disfarçado de crente. Que coisa! Parecendo um crente, parecendo alguém que tem uma mensagem verdadeira. Mas os resultados são assassinato e morte. Mas muitos cristãos, e até bem intencionados, têm sido, por séculos, meros peões no plano de Satanás, de arruinar a igreja, a noiva de Cristo, e impedir que o maior número possível de pessoas seja alcançada com o Evangelho para entrar num relacionamento profundo com Jesus Cristo. Como é que isso acontece? Como é que nós caímos nas ciladas do diabo? Isso acontece de diversas maneiras, mas principalmente eu quero citar duas. Primeira, porque nós procuramos coisas que façam sentido para nós. Nós estamos sempre querendo encontrar uma maneira de explicar para nós, que seja justificável para nós, aquilo que está acontecendo ao nosso redor, ao invés de procurar a confirmação das coisas na palavra de Deus. Nós ficamos muito preocupados com isso faz sentido, isso não faz sentido. Como é que Jesus agiria na situação em que você está passando? Você já parou para perguntar assim, eu estou agindo de acordo com o que eu sei sobre o caráter de Deus, ou eu estou assumindo os valores do mundo? Uma segunda razão por que isso acontece é que nós nos concentramos em como é que as coisas nos afetam. O que isso tem a ver comigo? Qual é a bênção ou a lição que Deus vai trazer para mim? Em vez de olhar para o que está acontecendo ao nosso redor no mundo espiritual e descobrir que muitas vezes Deus simplesmente está mexendo o seu quebra-cabeça e o mundo não gira ao nosso redor, ao meu redor. Alguém diz assim, eu não gosto dessa pessoa. Essa pessoa não serve para nós. Ela não faz parte da nossa identidade, por isso nós não podemos ficar com ela, devemos nos livrar dela. Na realidade, ali você tem uma questão de orgulho ferido, atrapalhando relacionamentos. E quando termina a história, nós temos uma igreja machucada, em ruínas, com vidas destruídas. A gente lê em Efésios, capítulo 6, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Mas, no entanto, nós agimos como se a luta fosse um contra o outro. Uma luta de opiniões,
uma luta de desejos. Por isso nós discutimos, nós lutamos, nós nos machucamos. Nós satisfazemos assim os desejos do inimigo, como Tiago disse para nós. A gente podia entrar num estudo enorme aqui de grandes detalhes sobre esse assunto. Mas para os propósitos do estudo de 2 Coríntios 2, eu quero falar sobre 4 maneiras que o texto apresenta para nós, pelas quais nós podemos ser usados por Satanás ou por Deus. Você vai escolher de que jeito você quer ser, por quem você quer ser usado. A primeira maneira está nos versos 1 a 4. 1 a 4. E eu escrevi assim: bater o martelo do julgamento ou buscar a unidade através do amor. Veja 2 Coríntios 2, versos 1 a 4. Eu vou começar a ler a partir do 23 do capítulo 1, só para a gente entender o que o Paulo está falando aqui a partir do verso 1 do capítulo 2. Então, 23 do 1 diz assim: agora invoco a Deus como testemunha de que foi para poupá-los que ainda não voltei a Corinto. Isto não significa que queremos controlar vocês, dizendo-lhes como exercer sua fé. O nosso desejo é trabalhar com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecem firmes. Por isso resolvi não entristecê-los com outra visita dolorosa. Pois se eu lhes causar tristeza, quem me alegrará? Certamente não serão aqueles a quem entristeci. Esse foi o motivo de eu ter escrito como fiz, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Sem dúvida, vocês sabem que a minha alegria vem do fato de vocês estarem alegres. Escrevi aquela carta com grande angústia, com o coração aflito e muitas lágrimas. Minha intenção não era entristecê-los, mas mostrar-lhes quanto amo vocês. Como nós vimos na semana passada, Paulo ficou muito preocupado com a situação em Corinto depois da sua primeira carta, ou pelo menos da primeira carta que nós temos na Bíblia. Enquanto alguns responderam positivamente, outros viraram as costas e se uniram ainda mais com os falsos mestres para desafiar a autoridade de Paulo como apóstolo. Então, Paulo, na situação em que ele estava, ele teria todo o direito de se opor à igreja de Corinto e dar-lhes uma verdadeira bronca. Mas ele não fez isso. Com aquela igreja, que na verdade não era uma igreja como nós conhecemos aqui, era uma série de reuniões nas casas, eram assim as igrejas naquela época. Ele não tratou aquela igreja da maneira como ele achava que eles mereciam. Em vez disso, ele escreveu outra carta, uma tentativa de chegar perto deles, antes que tudo se acabasse. Ao invés de duro, de tirano, Paulo fez algo que ele diz que foi feito com grande angústia, com o coração aflito e muitas lágrimas. É interessante como isso reflete o coração de Deus. Deus não nos trata da maneira com que nós merecemos, mas Ele nos trata com misericórdia. Mas e você? Quando as coisas começam a dar errado nos relacionamentos, quando alguém começa a confrontar você, qual é a sua reação? Você é rápido no gatilho? Você tem sempre uma resposta pronta? Você é rápido para derrotar ou derrubar a concorrência? É rápido para trazer uma palavra final e bater o martelo e dizer isso está errado?
O texto de 1 Tessalonicenses 2 diz assim para mim: vocês sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Aconselhamos, incentivamos, insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Percebe a diferença? Dureza, dor, bronca ou conselho, incentivo, confiança, amor. Você quer ser usado pelo diabo ou quer ser usado por Deus? Nós precisamos aprender a ser sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no espírito, ligados pelo vínculo da paz. É interessante que unidade não significa que nós diminuímos ou eliminamos as nossas diferenças e nos tornamos pessoas sem opinião. Sabe aquele cachorrinho de carro que a gente põe atrás que ele só fica balançando a cabeça assim? Não é isso que significa unidade. Unidade significa que nós estamos sempre buscando o bem maior, o bem do corpo, o bem da coletividade, deixando de lado o nosso próprio orgulho, os nossos desejos, a nossa maneira única de fazer as coisas, mas ajudando os outros a seguirem o seu caminho com gentileza. Quantas oportunidades nós perdemos de exercer, de ser usados por Deus para exercer esta paz, este carinho. E preferimos falar e atacar, muitas vezes pelas costas, derrubando os outros, diminuindo os outros. Isso não constrói. Isso é ser usado pelo inimigo. É cair na artimanha, na cilada do inimigo. Se você quer ser usado por Deus, você precisa, então, construir a unidade e não destruir. Mas a segunda maneira que nós vemos nesse texto diz respeito a punir e banir ou buscar arrependimento, perdão e restauração. E está aqui nos versos 5 até 11. Então, você pode ler comigo 2 Coríntios 2, 5 até o 11. Diz assim: não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. Eu lhes escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiriam todas as minhas instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço-o na presença de Cristo, em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Existem algumas maneiras de entender o que está acontecendo aqui. Uma é que a pessoa mencionada aqui, esse homem, é o mesmo homem de 1 Coríntios 5, que estava tendo um caso com a mãe, com a esposa do seu pai. Paulo ficou com vergonha dos coríntios porque eles estavam se orgulhando da tolerância a esse pecado, um pecado aberto, declarado, e eles deveriam se desassociar desse sujeito para permitir que as verdadeiras consequências dos seus atos viessem à tona e pudessem trazê-lo de volta. Se isso funcionasse, então, eles
deveriam perdoá-lo e restituírem ou restaurarem a comunhão. Uma outra alternativa que os estudiosos trazem é que existe um outro homem, uma pessoa desconhecida que tinha procurado atacar Paulo, especificamente. E aí a igreja respondeu a esse homem e esse homem se arrependeu, mudou de opinião. Mas seja qual for a situação aqui, e nós não vamos descobrir isso, né, o que aconteceu, nós precisamos trazer isso para nós. A pergunta é, o que acontece com a gente quando alguém nos confronta? E a resposta vem até ele. A gente acredita no arrependimento dele e o trazemos de volta? Ou nós somos daqueles que cortam relações? Não existe mais possibilidade. Quantas vezes, quando alguém nos entristece ou nos ataca, depois de batermos nessa pessoa, nós batemos a porta atrás dessa pessoa? Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Perdoo, mas não esqueço. Por natureza, nós não gostamos de perdoar. Nós gostamos de punir. Nós gostamos de banir. Bem feito. É para aprender. Mas pensa um pouquinho, e se Deus tratasse você dessa maneira? Já pensou nisso? Se uma vez que você erra, Deus vira as costas para você e fala, bem feito, eu avisei. Tiago 5 diz para nós assim, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. É interessante que quando algo de errado acontece nos nossos relacionamentos, o diabo vem para nós e fala, vai lá e bate nele, esmaga, sem piedade. Mas Deus nos ensina a encorajar gentilmente o que é correto. E quando então nós vemos o arrependimento, a gente tem que engolir o nosso orgulho e perdoar. E receber essas pessoas de volta. Talvez, a gente veja isso acontecer aqui. Pessoas que por alguma razão nos deixaram com tristeza. E se elas quiserem voltar? Qual será a nossa reação? Nós queremos ser usados por Deus ou pelo inimigo? Uma terceira maneira é ser impulsionado pelas circunstâncias ou ser liderado pela paz de espírito. Eu queria que você estivesse bastante atento a esse texto, verso 12 do capítulo 2. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Contudo, não tive paz em meu espírito, pois meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícias de vocês. Assim, despedi-me dos irmãos dali e fui à Macedônia para procurá-lo. À primeira vista, isso pode não parecer um esquema do inimigo. Tá? A gente não... O que o Marcos vai achar aí? A Bíblia está dizendo que, apesar de Paulo ter uma oportunidade de ministério aberta por Deus na cidade de Troade, ele estava tão preocupado, tão ansioso por encontrar Tito e obter a reação da sua carta, que ele deixou Troade
e seguiu para a Macedônia para procurar Tito. Aí você pensa assim, mas que história é essa? Ele tinha ali um ministério para fazer. Ele tinha um foco. E ele deixou o ministério para ir procurar o seu querido irmão. Eu quero me concentrar aqui em 3 palavras. Paz de espírito. Quantas vezes nós somos guiados pelas circunstâncias, às vezes até positivas, em vez de sermos guiados pela paz de Deus nos nossos corações ou nas nossas mentes, ou guiados pela falta dessa paz. Paulo poderia e seria facilmente justificado se ele dissesse, não, eu vou ficar aqui, porque aqui tem um ministério para fazer. Então eu vou ignorar esse incômodo no meu coração e simplesmente fazer o que tem que ser feito. E muitas vezes nós fazemos isso, porque alguma coisa tem que ser feita, porque o trabalho tem que acontecer. Isso significa que é a vontade de Deus. E a gente simplesmente deixa os relacionamentos, deixa as outras coisas e nos concentra naquilo que tem que ser feito. Apesar de ficarmos preocupados, apesar de ficarmos atentos ou desejosos de estar em outro lugar, eu quero que você leia Filipenses 4 junto comigo. Vamos ler altos. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Percebeu a sequência aqui? Não se preocupe, entregue a tudo a Deus e então vocês vão experimentar a paz. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas para Deus, mas Deus quer que a gente esteja em outro lugar, com outras pessoas. A palavra guardar desse verso significa observação antecipada. É como colocar guardas no portão ou cercar aquele forte para que nada aconteça. Meu irmão, em vez de olhar as circunstâncias que estão ao seu redor, ruins ou boas, nós devemos procurar por Deus para nos dar paz. Ele precisa ser o nosso foco e não a nossa própria satisfação. Muitas vezes nós fazemos coisas para Deus porque achamos que é o que nós temos que fazer. E muitas vezes estamos fazendo coisas que Deus não pediu para a gente fazer. Nós precisamos da paz, da segurança no nosso coração, para depois seguir em frente. Você quer ser usado por Deus? Então coloque Deus em primeiro lugar. Não a sua opinião sobre Deus. Não aquilo que você conhece sobre Deus. Mas deixa Deus trabalhar no seu coração. Agora, a última cilada do inimigo no texto é ser motivado por si mesmo ou ser motivado e enviado por Deus. Vamos ler os versos 14 a 17 do capítulo 2. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus.
Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá a vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Guarde essa pergunta que nós vamos responder no capítulo 3. Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Esse texto ele se refere a um costume romano muito comum. Toda vez que um general obtinha uma vitória numa batalha, ele fazia um desfile. Nesse desfile vinha, em primeiro lugar, um grupo de pessoas balançando um incensário, assim, para que o aroma do incenso fosse anunciando que o general estava chegando. Depois vinha o general, com toda a sua tropa em cima de cavalos e desfilando, todo feliz da vida. Aí vinha o que sobrou do seu exército, então todos os seus soldados declarando vitória, né, sendo aplaudidos. E, por fim, vinha um monte de escravos, pessoas que tinham sido, o exército do inimigo, né, que tinha sido derrotado e que ia ser preso ou ia ser vendido como escravo. Então, para eles, estava demonstrando a derrota. Essa é a figura que Paulo está usando aqui, do cheiro, do perfume, do aroma. Aroma de vitória para aqueles que venceram a batalha e aroma de derrota e de morte para aqueles que perderam a batalha. Então, o texto está falando que nós, cristãos, aqueles que têm Cristo no coração, cheiramos morte para os incrédulos, por causa do julgamento pelo qual eles vão passar. Mas também cheiramos vida para aqueles que têm Jesus Cristo, por causa da misericórdia de Deus em nos dar, nos conceder a vida eterna por seu Filho Jesus. Então, o crente, aonde ele está, ele espalha o perfume de Cristo. E esse perfume, então, se torna um aroma. Por nós, Deus espalha o conhecimento de Cristo como uma fragrância que atinge a todos que estão ao nosso redor e produz um dos dois efeitos. Sim, então, você e eu somos o aroma de Cristo, porque nós somos os meios, os instrumentos, os vasos pelos quais o conhecimento de Cristo é espalhado. Você já chegou perto de alguém que está cheiroso? Né? Tá com a roupa, com o corpo todo perfumado. Aquilo se espalha, aquilo é percebido facilmente. Quando uma pessoa é cheia de Cristo, a presença de Deus, então, é divulgada em todo lugar para onde ele vai. A oferta da graça é um aroma, não apenas para aqueles que aceitam, mas também para quem rejeita e perece, porque a graça é graça, independente do resultado que ela traz. A pergunta que vem para nós é: que aroma você está transmitindo? O que as outras pessoas que estão ao seu redor estão percebendo quando você está ali? Não tem jeito de você ficar indiferente, escondido.
Tenha certeza disso. Se você é um cristão, você foi chamado para deixar a sua marca, a sua influência, para fazer com que a sua vida cause uma impressão favorável nos outros. Até mesmo nas pessoas que você não conhece. No escritório, na loja, em casa, na escola, em qualquer lugar. A sua influência é semelhante à de Cristo? As pessoas que conhecem você olham e dizem e reconhecem os seus comentários gentis, a sua preocupação amorosa pelas outras pessoas, o seu espírito generoso, o seu respeito pelos outros. Um coração verdadeiramente tomado pelo Espírito, aceso pela chama do amor de Deus, vai fluir o doce aroma atraente do nosso Deus. Ou é assim, ou você está sendo usado pelo diabo. É o tipo de influência que nós precisamos deixar à nossa volta. O que facilita o caminho das pessoas até Jesus. O que você quer? Você quer ser usado por Deus e espalhar o verdadeiro aroma do conhecimento de Jesus? Ou você quer dar lugar ao diabo e deixar que as pessoas passem por você, sem conhecer aquilo que você acredita que é bom? Porque se você realmente crê em Jesus e acha que isso é importante, que é isso que vai levá-lo para a vida eterna, como é que você pode guardar isso só para você? Uma pergunta um pouco mais prática. Onde estão as pessoas que você conhece? Agora, hoje, nessa hora, 15 para meio-dia. Seus amigos, seus parentes, seus filhos. Se você acha que é importante você estar aqui, para nós cultuarmos a Deus juntos, por que é que você não traz ninguém junto com você? Porque não é bom para eles? É só bom para você? Que aroma você está espalhando ao seu redor? Mas tem alguma coisa aqui no finalzinho do texto que fala da motivação de Paulo para fazer tudo isso, para esse serviço. Existem hoje tantos pregadores que deixaram o ganho pessoal motivá-los, cuja casa de cachorro com ar-condicionado e as big mansões luxuosas se tornaram sinônimo de sucesso religioso ou ganância religiosa. Eu não quero entrar aqui em nenhuma discussão, mas eu só estou dizendo que nós precisamos sempre verificar as nossas motivações. Porque é um esquema comum, primordial do nosso inimigo desviar o nosso foco do que Deus está fazendo e como é que isso nos beneficia. E nós precisamos estar atentos, porque pode não ser dinheiro. Pode ser simplesmente o desejo do sucesso, ou poder, ou fama, ou vida boa, ou qualquer outra coisa. Se o nosso foco não estiver em Deus e naquilo que Ele tem para nós estamos dando tiro na direção errada. Filipenses 2 diz para nós assim: contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma
que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se e eu me alegrarei em vocês. Essa é a motivação de Paulo para o serviço. Ele foi enviado por Deus para servir aos outros e fazer com que todos eles se alegrem. Para fechar, eu quero que você volte no verso 11 do capítulo 2. No verso 11, diz para nós que nós precisamos estar cientes dos planos de Satanás para que ele não nos engane. E é interessante que esse é um bom conselho, é um excelente conselho, mas nós podemos tomar o caminho errado para chegar a esse destino. Porque algumas pessoas, elas se aprofundaram tanto no conhecimento de Satanás, apenas para se envolverem nesse conhecimento, encontrando demônios em tudo e em todos. É muito interessante isso. Quando a gente começa a expulsar demônio de qualquer coisa, de qualquer pessoa, gastando mais tempo estudando sobre Satanás do que estudando sobre Deus. Eu quero dizer para você, não deixe que isso aconteça. Entenda como Deus pode enganar você. Mas encontre maneiras de deixar o Espírito trabalhar em você, em vez de dar atenção para o diabo. Então, para resumir, o que você vai escolher? Bater o martelo do julgamento ou buscar a unidade através do amor? Punir e expulsar ou buscar arrependimento, perdão e restauração? Você vai preferir ser impulsionado pelas circunstâncias da sua vida ou vai ser liderado pela paz de espírito que só Deus pode nos dar? Você vai ser motivado por si mesmo e os seus desejos ou você vai ser motivado e enviado por Deus? Seja portador da vida. Às vezes isso significa dizer uma palavra de exortação para alguém, mas nós não podemos ser aquelas pessoas que roubam a alegria dos outros, que olham e chegam nos outros sempre com uma cara amarrada, carrancuda, mostrando os erros daquela pessoa, matando a alegria, destruindo vidas. Nós precisamos ser aqueles que espalham vida, pois nós sabemos que Satanás foi derrotado, ele foi envergonhado, ele foi subjugado, ele hoje domina um navio afundado, ele governa sobre um reino condenado. Eu queria ouvir um aleluia bem forte. Porque Deus venceu. Jesus venceu a morte e você não pode esquecer disso. Nós somos triunfantes em Jesus Cristo. Ele nos conduz triunfantemente. Nós temos vitória em Cristo sobre as ciladas, sobre as artimanhas, sobre os planos de Satanás. Mas nós lemos ali no verso 16, para os que estão perecendo, nós somos cheiro terrível de morte e condenação. Sabe por quê? Porque se a vitória de Jesus não salvar você, ela vai condená-lo. Ou você está num lado da cruz, ou está do outro. Pensa num homem que era cidadão francês. Ele nasceu na França, era cidadão francês. E depois, quando ele cresceu, ele se tornou cidadão da Inglaterra.
Você deve saber que os ingleses derrotaram os franceses na Batalha de Waterloo. Enquanto aquele homem era cidadão francês, Waterloo para ele era uma derrota. Mas quando ele passou a ser cidadão inglês, Waterloo passou para ele a ser vitória. Meu amigo, tudo depende de que lado você está. De que lado da cruz você está? Um cheiro terrível de morte e condenação, ou perfume que dá vida? Você precisa estar do lado da vitória. Amém? Pai Santo e amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra. A tua palavra que nos incentiva, nos dá certeza e esperança. Nós te pedimos agora, Pai, que possamos sair daqui exalando o perfume de vida, deixando a influência positiva do teu amor aonde estivermos. Que os outros possam reconhecer em nós o teu Espírito e a tua vida. Mas nós também pedimos, Pai, para aqueles que enxergarem isso em nós, que eles possam reconhecer Jesus Cristo em suas vidas, para que eles também possam ter vida e vitória. Se alguém aqui ainda precisa tomar essa decisão, Pai, toma conta do seu coração. É o que nós pedimos agora e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje à noite nós voltamos com o nosso culto às 19 horas e você está convidado a participar, tá certo? Deus abençoe você e lhe dê uma excelente semana.